Salve, salve, galera! Uma boa tarde para vocês. Está começando ao vivaço o programa Hora do Esporte, aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos, em canal aberto em 12.3, além do canal 7 da NET, 9 da Vivo TV. Estamos também na internet em câmarasjc.sp.gov.br e também no youtube.com/câmarasjc. Eu sou o Vieira Júnior, vou com vocês nesta quinta-feira, pós-feriado, nesse dia 3 de outubro, trazendo as principais... 3 é 4, né? Não, novembro. Novembro, que beleza! No dia 3 de novembro, aí estão mudando o mês, trazendo as principais informações aqui da nossa cidade. Aqui comigo, ele, o jornalista, repórter esportivo, piloto de kart, o nosso Brunão Castilho está com a gente. Tudo bem, Brunão? Tá de volta, hein, Brunão? Pegou uma folguinha na terça-feira? Que beleza, hein? Pois é, né? Feliz de estar de volta, né? Depois de uma folga forçada aí. E é sempre um prazer inenarrável estar com você, Vieira, e com você aí de casa em mais um Hora do Esporte. Prazer é todo nosso, meu caro Bruno Castilho. Aqui com a gente também o nosso querido Luiz Fernando, nosso tradutor de Libras. Tá feliz da vida que o Santástico dele venceu mais uma. Aí, aquele soquinho, beleza, nosso querido Luiz Fernando. Vai ser papai, hein? Tá feliz da vida, Luizão. E olha só, a gente começa o Hora do Esporte de hoje falando sobre a nossa Águia do Vale, o São José Esporte Clube, que começou uma nova era, agora como uma SAF, que terá o comando do Grupo Oscar, como o gestor do clube. E aqui, no Hora do Esporte de hoje, temos o prazer de receber o CEO do Grupo Oscar e membro do Conselho Administrativo da SAF do São José Esporte Clube, o ex-jogador Bruno Casarini, para falar com a gente sobre tudo que cerca a Águia do Vale e também a SAF. Brunão? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pela sua presença aqui no Hora do Esporte. Obrigado a vocês pelo convite, prazer. Prazer é todo nosso de te receber. Primeira pergunta que eu vou te fazer, eu fiz fora do ar, vou fazer aqui agora também. Você está correndo mais administrativamente com a Águia do Vale ou você corria mais quando você estava dentro de campo? É uma boa pergunta. Eu acho que eu estou correndo mais agora, né? Porque é um projeto novo, exige bastante, é um grande desafio. A gente sabe do tamanho que é o São José, da importância que tem esse clube, né? E é um processo novo, né? A criação da SAF. Então estamos aprendendo junto com a associação, junto com o clube, né? Trabalhando bastante para formar um time competitivo e dar bastante alegria aqui para a torcida. Você jogou por alguns clubes, você é o rei de Chapecó, é isso, lá da Chapecoense? Eu tive uma boa passagem por Chapecó, formamos um bom time, né? Tem umas fotos ali, ó. É verdade. Cadê? Ali, ó, olha lá. E fizemos uma boa campanha, na época fomos vice-campeões catarinenses, consegui ser o artilheiro, enfim. Eu vivi relativamente... tem uma comparação assim desse crescimento da Chapecoense na época, né? Então acho que isso também nos motiva e nós entendemos que São José, né? O São José tem esse potencial também de, quem sabe, alçar voos altos aí pela frente. Ainda no assunto da época de jogador, você teve uma passagem também muito importante fora do país, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso, eu sou da base do Palmeiras, né? Fui no Sub-15 pro Palmeiras, depois joguei todas as categorias de base, me profissionalizei, cheguei a ficar no elenco principal. Depois fui emprestado também, né? Várias vezes, por Catar, China, Espanha. E depois rodei bastante aí pela Europa, mais Portugal, Itália e na Austrália também. Foi onde eu encerrei a carreira jogando pelo Sydney FC. Beleza. Aí, o nosso Matheus tá colocando umas fotos suas aí. Aí. Isso aqui é na Austrália, na Austrália. Sydney. Sydney FC. Bacana. Brunão, o seu xará, Bruno Casarini, está aqui com a gente. Tem o Bruno Maier aqui também. Hoje é uma pleia de Brunos no estúdio de hoje. Que beleza. Diz aí, Brunão. Xará, então primeiro você falou da questão do desafio, né? Como é que é para você ter ser esse primeiro diretor, assim, da SAF, né, do São José, enfim, qual que é a responsabilidade que vocês têm, qual que é o peso que vocês têm nesse novo projeto, né, que está iniciando, que a SAF é uma coisa nova no Brasil e para a Série A2, acho que, ou A3, poucos times têm, ou acho que só o São José tem. Como é que é para você a responsabilidade disso? Bom, é uma responsabilidade bem grande, né? A nossa empresa, né, o Grupo Oscar, está completando 40 anos esse ano. Né? Tem a sua idade, né? Tem a minha idade. Né? Começamos com uma loja aqui no Satélite, né, na Avenida Andrômeda. Então, nós sempre gostamos do futebol, a empresa sempre patrocinou, né, vários clubes, até mesmo São José,
vários torneios, enfim, a gente entende que o esporte é muito importante como qualidade de vida mesmo, para uma criança também. E, assim, nós não nos conformávamos com a situação, né, do clube, do São José, de aí há quase 25 anos não está jogando uma primeira divisão, não está com um time competitivo, não tem um calendário completo. E é claro que com o surgimento da SAF, isso traz um pouco mais de tranquilidade jurídica para o empresário, né, para o investidor voltar para o futebol. Então a gente viu como uma oportunidade, acreditamos que a gente pode agregar bastante com a gestão, né, com as nossas lojas, enfim, com o nosso ecossistema. Mas a gente sabe que futebol ela move paixão, né, move torcida, e realmente é difícil, né? A gente sabe que o resultado impacta muito, né? Mas a gente está confiante que é um trabalho aí de longo prazo pela frente, mas que a gente quer, já desde o começo, ter um time competitivo. Te surpreendeu, Bruno, tudo que envolve fora das quatro linhas, que você viveu a parte dentro das quatro linhas? Sua preocupação era manter o seu físico em dia e render dentro de campo, fazer gols, que você era lá da frente, era para fazer gols. Te surpreendeu o fato dessa correria que você tem que fazer, tudo que cerca fora as quatro linhas, agora que você assumiu a SAF? Sim, é bastante coisa, porque tem questões jurídicas, a lei é relativamente nova, né, como você comentou, existem muitas discussões, mas o processo aqui com o São José ajudou muito, né, foi muito tranquilo, né, a relação nossa com a diretoria executiva, com o conselho, isso facilitou muito. Diferentemente de outros clubes que vem tendo dificuldades políticas, por ego, por poder, enfim. A nossa relação foi muito tranquila, foi muito boa, isso facilitou bastante. Mas realmente, existe um processo jurídico, existe uma questão também do futebol, de formação do clube, e tudo isso eu estou acostumado já com a nossa empresa, né, com o Grupo Oscar, onde eu já venho trabalhando aí na empresa há 12 anos quase. Mas realmente o futebol a gente sabe que é um mundo completamente diferente. Consumidor que compra calçado dá mais trabalho do que os dirigentes do futebol ou vice-versa? Eu acho que os dois têm as suas dificuldades, né? Suas peculiaridades. Suas peculiaridades. Os Maravilha. dois. Brunão, diz aí. A gente viu algumas imagens, eu acompanhei o lançamento da SAF também. Aí tem essas novidades que o São José vai ter agora, né? Como sócio-torcedor, site mais profissional, né? Essa vai ser uma marca da SAF também, essa profissionalização dessa parte do bastidores mesmo, para dentro do campo ficar tudo, normalizar tudo? Sim, eu acho que já era até uma vontade da torcida, né? Essa parte mais comercial, em termos de produtos, né? Ter uma loja oficial, ter um site, né, para venda de produtos, um site atualizado com as informações, as mídias sociais. É uma coisa que a gente já está bastante acostumado a fazer, né, pela nossa empresa, então a gente entende que dá para agregar muito aí no São José. Também o programa sócio-torcedor, já estamos em desenvolvimento, teremos vários planos, né, para o nosso torcedor. Isso é importante. Exatamente, isso. E já era um pedido da torcida. Então essas novidades a gente espera lançar ainda esse ano, né, para a torcida do São José. Mas é claro que a gente sabe que o que vai alavancar isso é o time dentro de campo, é o resultado, é ter um time competitivo, e isso também não está faltando esforço da nossa parte. A gente estava conversando fora do ar, você sabe muito bem, você esteve lá dentro das quatro linhas, você pode montar o melhor elenco do mundo e esse elenco pode não dar liga e o time não refletir o que ele representa fora de campo, dentro de campo. Então as contratações têm que ser bastante coesas, de acordo com o que o treinador pensa e tudo mais. Em cima disso, como é que vocês chegaram no nome do Maxandro? Muita gente comenta, principalmente nessas divisões inferiores, Série A2, Série A3. O Paulistão é um patamar acima, depois Série A2 é um degrauzinho mais abaixo, Série A3 até a Bzinho, que o São José recentemente estava. Alguns dizem que para você ter sucesso numa Série A3, você tem que ter um técnico conhecedor da divisão. O Maxandro não tem esse conhecimento direto com Série A3. Ele tem categorias de base, tem Copa Paulista com o São Caetano. Como é que vocês chegaram e definiram o nome de Maxandro como técnico do São José? Nós fizemos um processo, né, no qual nós definimos alguns critérios que na nossa visão era importante o clube ter, né, esse profissional da comissão técnica. Chegamos em alguns nomes na época, né, discutimos os nomes, chegamos a conversar com algumas pessoas, com alguns treinadores,
né, entre eles o Maxandro, e entendemos que o Maxandro tinha esse perfil, né, que é um perfil jovem, um perfil de um ex-atleta com excelente nível, né, com uma vontade de jogar um futebol propositivo, intenso, que tenha um conhecimento também de categorias de base, com jovens jogadores, que a gente entende que a região é um celeiro de atletas, né, que a gente pode utilizar no futuro, que entenda um processo também empresarial, né, um novo processo, né, ele já fez, né, muitos trabalhos ali no Pão de Açúcar, no Audax, ele montou o time do Audax também, que foi praticamente campeão em 2019, mas acabou saindo, que conseguiu acesso. Enfim, o nome dele foi muito elogiado por muitas pessoas de confiança que nós temos, como um excelente gestor de grupo. Então nós estamos muito confiantes que ele pode nos ajudar muito e assim, ajudar o São José a crescer e conduzir esse processo. Perfeito, Brunão? Sobre os jogadores, né? Como é que está essa questão? Vocês já receberam alguns jogadores, estão fazendo, né, os testes primeiro, né, exames, enfim, como é que está esse processo até para vocês apresentarem de uma maneira mais formal para os torcedores conhecerem o elenco que vai jogar essa Série 3? Isso. Nós já temos alguns jogadores com pré-contratos, eles estão chegando na cidade essa semana. Então, essa semana e na próxima, nós teremos os tradicionais exames médicos e na próxima semana, provavelmente, já vamos anunciar para a imprensa, né, as primeiras contratações. Já tem um bom número de atletas com pré-contratos. Tem alguns ainda em negociação. Estávamos também esperando a definição de quantos atletas serão inscritos, né, na A3. E é isso, né? Nós temos uma comissão que tem participado ativamente nessas contratações, nessa discussão, né? Dentro da comissão já temos um analista de desempenho também que está monitorando esses atletas que estavam para ser contratados, olhando minutagem, pegando referência, analisando os últimos anos, como é que tinha sido a performance, né, lesões também, conversando com os jogadores. Então a gente entende que tem sido um processo colaborativo aí, nosso com essa comissão, para que todo mundo esteja aí voltado para o mesmo objetivo. Muito bem, vamos fazer o seguinte, Brunão, aguenta um instante, os dois Brunos, por gentileza, aguenta um instante, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, tem mais Bruno Casarini falando sobre a SAF do São José aqui no nosso Hora do Esporte. Rapidinho, sai daí. Muito bem, estamos de volta com o Hora do Esporte aqui pela tela da TV Câmara de São José dos Campos e a gente continua conversando com o CEO do Grupo Oscar e membro do Conselho de Administração da SAF do São José Esporte Clube, o Bruno Casarini. Diz aí, Bruno Castilho. O São José deu esse passo importante, né, da SAF, enfim, que é uma coisa que não é muito comum por enquanto na divisão. Quanto sai na frente o São José em comparação a outros clubes, né? Principalmente nessa divisão que o dinheiro, às vezes, ou a organização acaba influenciando no campo? Eu acho que a SAF realmente é um instrumento que muitos clubes vão acabar utilizando, né? Porque a gente sabe que vários clubes têm problemas financeiros, têm problemas de gestão, muito mais até do que financeiros, né? E normalmente, né, as empresas têm um pouco mais de controle, sabem administrar melhor, sabem gerir melhor isso, né? E a responsabilidade também do investimento, né? Então o investidor tem essa responsabilidade. É o que nós vamos procurar fazer, gerir o São José, assim como nós fazemos nos nossos outros negócios, com muito profissionalismo, muito respeito, com orçamento. Também não é porque o investidor entra que vai dar tudo certo e que são recursos ilimitados. Muito pelo contrário, né? O investidor ele discute muito, né? Ele analisa muito para fazer, né, determinados investimentos. Então a gente acredita que a gente vai também precisar de muito apoio dos outros empresários das cidades, parceiros, né? Num patrocínio mesmo do clube, né? Eu acho que essa transparência nós vamos conseguir passar. E a gente acredita muito que uma cidade como São José dos Campos, com o nível de empresas que tem, muitas pessoas querendo investir no futebol profissional, né, com uma torcida apaixonada como a do São José, nós teremos muitos parceiros para contribuir nesse projeto. E esse trato de empresa para empresa, você acha que ajuda mais do que... Eu acredito que sim. A gente tem sido procurado, a gente tem conversado com algumas pessoas,
Eu acho que a lei da SAF ela é nova, muita gente ainda não entende o que é a sociedade anônima do futebol, né? A transparência que ela exige, mas isso com o tempo vai ficar mais normal para as pessoas discutirem, para os empresários, e eu acredito que isso é um grande diferencial aí no futebol brasileiro. Acho que é um ponto de inflexão que realmente o futebol brasileiro está passando, a gente já vê isso por grandes clubes como Cruzeiro, Vasco, Botafogo, enfim, Bahia agora também sendo discutida a SAF, e não tenho dúvida que vem mais pela frente. Ô Bruno, uma questão que alguns torcedores viram com maus olhos, eu particularmente acho que o São José acertou, que é o fato de não disputar a Copa São Paulo. Eu entendo que vocês estão priorizando a Série A3, que é o principal campeonato que o time profissional disputa no momento, e você montar agora, para jogar em janeiro, uma equipe, um catadão, só para dizer que está jogando, isso porque envolve muitas coisas extra-campo também, eu acho que isso deve ter pesado, vocês que estão chegando agora, para não disputar a Copa São Paulo. É mais ou menos nessa linha? É mais ou menos nessa linha, até porque quando nós começamos a conversar com o São José, já faz alguns meses, como você disse, envolve, para disputar uma Copa São Paulo, envolve muitas outras coisas, né? Tem toda a questão da cidade, tem toda a questão de já ter o time montado, tem a questão também das inscrições, que se não me engano é até setembro. Então, assim, até hoje nós ainda estamos nesse processo de criação da SAF, né? Porque realmente é um processo burocrático longo. E nós achamos melhor não participar, até porque nós não estávamos dentro ainda do negócio, né, na época. Então, realmente, foi uma conversa que nós tivemos junto com o São José para, nesse momento, focar nessa criação da SAF, numa questão mais organizada, preparar o futebol para o profissional, né, para a A3, e abrir mão nesse ano da Copinha, mas a ideia é, no próximo ano, disputá-la. Em contraponto, uma notícia que agradou e muito o torcedor é o fato da Águia do Vale, que há muito tempo não tinha um calendário o ano inteiro, futebolisticamente falando, agora vai ter. Vocês anunciaram que a ideia é disputar a Série A3 e disputar a Copa Paulista, que talvez seja o caminho mais, talvez não, é o caminho mais curto para você, de repente, beliscar uma vaga na Série D do Brasileiro. Eu acredito que é a ideia de vocês futuramente, quem sabe por que não, em 2023, ou até mesmo, se não der, uma Copa do Brasil. Isso aí é uma grande notícia que a SAF trouxe para São José dos Campos futebol o ano inteiro. Sim, é verdade. Esse é um ponto que nós consideramos crucial, né, para a continuidade de um clube, ter um calendário cheio. Você consegue manter jogadores, você consegue utilizar jogadores de base, fazer essa conexão, né, do clube como um todo, com a categoria de base, né, promover jogadores mais jovens numa Copa Paulista para poder jogar no outro ano, né, a A3 ou a A2. Enfim, a gente entende que para a continuidade do clube, a consistência que nós almejamos e ter um calendário nacional, não tem como não jogar uma Copa Paulista, não tem como não anunciar isso. Então, acho que essa é uma grande notícia para o torcedor também, que vai poder acompanhar, né, o time do São José o ano inteiro. E isso dá força para as nossas outras ações, como sócio-torcedor, como a Loja da Águia, como, né, um site atualizado, as mídias sociais, enfim. Muito acho importante. Que está tudo casado aí. Bruno, eu tinha várias perguntas para te fazer, acredito que o Brunão também, e o torcedor da Águia que está acompanhando em casa também, ele, o Vieira não perguntou tal coisa, porque o tempo TV é reduzido, mas já fica o convite, Bruno, para você voltar aqui ao nosso programa em breve, através do Pedro da agência NTZ. A NTZ vai dominar o mundo, impressionante. O Pedrão já é sócio nosso aqui, é um espetáculo. Mas, Bruno, quero te agradecer, obrigado pela sua participação, foi bacana esse bate-papo, e como eu disse, o convite está aberto para uma próxima em breve, para trazer novidades aqui da SAF do São José. Um abraço, obrigado. Obrigado a vocês pelo espaço. Bruno, prazer novamente revê-lo. Estamos abertos aí a dúvidas, a sugestões, enfim. A gente está muito confiante, sabe que é um desafio grande, mas estamos motivados a superar esses desafios. Um abraço. Maravilha, obrigado. Galera, não sai daí, a gente vai para um rápido intervalo, último da tarde, para a gente falar bastante. Tem basquete, tem futsal. Futsal dá uma goleada que você vai ver já já, impressionante. Tem muita coisa para você, tem vôlei também. Depois do intervalo é rapidinho, não sai daí. Bem, estamos de volta com a Hora do Esporte agora para falar do São José Futsal, que na última terça-feira recebeu o Taboão da Serra pela partida de volta das oitavas de final da Liga Paulista de Futsal. Você lembra, no jogo de ida lá em Taboão, o time já havia goleado por 5-0 fora de casa o time do Taboão. E na terça-feira a goleada foi maior.
8-0. Vamos ver os gols? Coloca aí, Matheus, pra gente ver. O primeiro gol do São José saiu aí, ó. O goleiro Matheus chegou aí e fez 1-0 para a equipe do São José, goleiro artilheiro da equipe do São José. O segundo vai sair dessa jogada, é o Vandinho. O Vandinho é um cavalo lá. Deu a primeira, não deu certo. Deu a segunda, explodiu na marcação. Mas o Gustavo foi lá e botou para fundo da rede. 2-0, São José. O próprio Vandinho vai fazer o terceiro. Ó. Olha lá, lateral cobrado rapidinho, foi, voltou. Aí o Vandinho, senta o dedo, olha lá, ó, meteu no ângulo do goleirão da equipe do Taboão. O quarto saiu aí, ó, Filipinho, botou pro fundo da rede, 4-0, não perca as contas, hein? 4-0 ainda na primeira etapa, o quinto saiu aí, ó, roubada de bola e o Ronei marcou o quinto do São José. Já na segunda etapa, olha a jogada essa jogada foi boa, hein? Triangulação da equipe do São José, o jogador vai dar o lance peixinho ali, ó, não deu muito certo, não, passe do Vandinho e o Luquinha, 6-0 para a equipe do São José. Tá aí a festa do Luquinha. O sétimo saiu, cobrança de escanteio. E aí bateu forte o Ronei, marcando o segundo dele na partida, o sétimo da equipe do São José. E o Alisson, olha só, o Alisson, lateral cobrado, o Alisson bateu. A zaga foi tentar dominar. Eita, nós! É o Vieira Júnior deles lá, o tamanho do cara, o camisa 11. Foi dominado, deu errado. 8-0 para o São José. Fez aquilo que se esperava, o São José goleou os garotos da equipe do Taboão. O Taboão não tem que ficar triste, não. É óbvio, não é fácil você perder de 8-0, mas eles têm que entender, obviamente, que enfrentaram uma equipe que joga a liga, uma equipe mais robusta e chegaram nas oitavas de final. Tá bom demais para os meninos do Taboão e o São José fez aquilo que se esperava, né, Brunão? Dava para tirar de cabeça a última jogada ali. Né? Podia, né? Para evitar, né? Exatamente. Quando você joga gol a gol sem botar a mão dentro da área, você faz isso às vezes, não faz? Exatamente. Com a cabeça seria mais fácil, até porque tinha um companheiro do lado. Mas deu a lógica, o São José passou, fácil até, a gente imaginava que seria fácil, mas não tão fácil. Agora o São José já encaminha para a próxima fase aí, para as quartas de final. E o Taboão, né, como a gente falou de garotos, né, eles não jogaram contra o São José, né, pegaram uma equipe agora mais forte. Acontece, fica para experiência para o próximo ano. Vamos ver os jogos de volta das oitavas de final. Teve alguns jogos que foram cancelados devido às manifestações que aconteceram aí nas estradas. Então passou. Só teve o jogo do São José que foi confirmado. Foi no último dia 1º essa vitória do São José. Hoje 3 jogos. Pulo, Futsal e Araraquara. O Pulo acabou empatando em 1-1. Joga por um empate. O Pulo jogando lá em Campinas. O Pinda Futsal perdeu para o Sorocaba 3-2. Precisa vencer no tempo normal e vencer. E joga pelo empate na prorrogação. Santo André, Intelli e o Impro, que é hoje também, Santo André sapecou o Impro lá em Guarulhos por 6-1, joga por um empate e ainda mesmo se perder, pode empatar na prorrogação. Brutus Futsal e São Paulo ficaram no empate, então o Brutus joga pelo empate por ter melhor campanha. Taubaté venceu o Tanabi, Taubaté venceu por 3-2 o Tanabi lá em Tanabi, joga por um empate hoje no tempo normal. Dracena e São Bernardo, esse jogo foi 3-3, assim como Barão de Mauá e Botucatu, esse foi 1-1. As duas equipes, Dracena e Barão de Mauá, jogam por empates nos seus respectivos dias e horários de jogos, tá certo? Agora, Bruno, o tempo urge, a informação não para. O assunto agora é o vôlei, porque o Farmacon de Vôlei de São José entra em quadra amanhã, fora de casa, pela terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei. O time do técnico Carlos Schwanck enfrenta o Guarulhos no ginásio Ponte Grande, Brunão. Um clássico já, né? São José e Guarulhos se enfrentaram, fizeram um ótimo jogo no Campeonato Paulista. São José aí tem que vencer para manter, né, essa boa fase de início de Superliga. Tem 2 vitórias, pode ir para a terceira vitória seguida. Muito bem, vamos ver aqui, ó, a gente está vendo imagens aí do jogo fantástico contra o Campinas. O Matheus está com os dedos rápidos demais. Matheus, com os dedos rápidos, coloca pra gente aí a terceira rodada da Superliga Masculina de Vôlei. Olha o olho. Eu adorei esse ponto. O líbero foi sensacional. O Brasília entrou em quadra ontem contra o Campinas, vitória do Campinas, também era esperado. Amanhã, Guarulhos e Farmacon de Vôlei São José. No sábado, 2 jogos, 11 horas da manhã. 11 horas da manhã é sacanagem. Fortaleza ainda vai estar frio lá, hein? Que beleza. Rede Cuca Fortaleza contra o Araguari de Minas. Também teremos o SESI enfrentando o Minas. Grande jogo esse aqui, SESI e Minas. No domingo teremos o América Mineiro contra o Blumenau e na segunda-feira, 21h30, Cruzeiro e Suzano. Jogos da terceira rodada do primeiro turno da Superliga Masculina de Vôlei. No pique, porque a informação não para, agora vamos falar de basquete. São José Basquetebol entra em quadra hoje às 8 da noite em um clássico paulista dentro do Campeonato Nacional. O São José encara o Bauru no ginásio Panela de Pressão. Já foi no Panela de Pressão, Brunão? Não. E tenho medo de explodir também. Lá é complicado, hein, Brunão? Diz aí. Então, o São José começou tropeçando, aí venceu, aí perdeu em casa, né? Um jogo que não poderia perder. Agora vai enfrentar
o time aí do Bauru, que venceu o São José no Campeonato Paulista, né? Então é um jogo muito difícil para o São José, que precisava aí, se vencer, né, vai conseguir recuperar o jogo que perdeu em casa. Então precisa vencer o São José, mas vai ser uma parada duríssima. A gente vai ver aqui, o Matheus vai colocar também os jogos do São José nesse NBB. O São José tem 50% de aproveitamento, 2 vitórias, 2 derrotas. Começou perdendo para os Corinthians, depois venceu o Pato fora de casa e o Basquete Cearense em casa. Perdeu em casa para a Unifacisa, hoje enfrenta o Bauru. O Bauru que tem 75% de aproveitamento, são 4 jogos, 3 vitórias. E o detalhe, a última vitória foi contra o Flamengo, num jogo fantástico, o Alex Garcia, aquele mesmo. O Alex, ele joga tudo torto, assim, quando ele arremessa o lance livre, ele é um espetáculo, ele tem uma mecânica de arremesso que é um negócio, é só ele que tem, aquele lance dele lá. Ele arrebentou contra o Flamengo 82-77. Você gostou da minha mecânica? Foi boa, Gostei, né? Bonito. 82-77 vai ser páreo duro para a equipe do São José, mas vamos torcer, quem sabe o São José traz uma vitória lá contra o Dragão de Bauru. Brunão, para a gente fechar, Campeonato Paulista de Futebol Feminino, o São José entra em campo hoje contra a equipe do Pinda, clássico regional, 8ª rodada, depois de um mês e 3, 4 dias paralisado por conta de Libertadores e também jogos abertos e regionais, Brunão, no pique. O São José, para mim, é favorito, né, a vencer o Pinda, né, e pode brigar aí pela vaga na Copa Paulista. O São José que está brigando com o Taubaté, principalmente aí por essa vaga aí da 7ª colocação, 6ª, 7ª colocação. Então o São José aí tem tudo para vencer o Pinda hoje. Se perder, acho que vai ser uma zebra. Pois é. Brunão, o inenarrável, um prazer tê-lo aqui de novo. Você fez falta na terça-feira, mas você de volta a brilhante este programa. Grande abraço, bom final de semana e até terça. Até terça, Vieira. Se liberar o caminho, eu estou aqui sempre. Um abraço e foi um prazer inenarrável estar em mais uma Hora do Esporte. Que beleza. Luizão, cadê você aqui? Aê, aqui. Opa. Aê, beleza. Luizão, grande abraço para você. Obrigado pela tradução sempre fantástica, o nosso querido Luiz. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora, com o programa Com a Palavra. E a gente volta na terça-feira com muito mais informação do esporte da nossa cidade. De minha parte, grande abraço. Até terça. Tchau, tchau.